Quais são as características do feminismo? Hoje? Hoje ou daquela época, ou o que mudou daquela época para hoje? O que muda? Ele vai, assim, conforme elas vão conseguindo o que elas querem, elas vão esticando a corda, né? Então, hoje, assim, fala-se muito, mas o feminismo serve para a defesa da mulher, né? Serve para a mulher não ser violentada. Você fala assim, nossa, que nobre, né? Existe alguém que não quer uma mulher violentada, né? Você precisa fazer parte de um grupo, né, progressista para isso. Mas isso é uma coisa nova, né? Essa bandeira da não violência, essa bandeira... Essas coisas são todas novas. Até pouquíssimo tempo atrás era o direito ao voto, aí consegue, aí vai votar. Aí vai direito ao trabalho, aí todo mundo trabalha. Aí a evolução sexual, aí vem a segunda onda, né? A gente pulou algumas etapas aí, mas... Elas lutaram pelo direito de ir para a guerra, né? De lutar. Exatamente. Aí não, né? Mas engraçado, você falou do nazismo, a gente teve no início do século passado, que ela está mais enquadrada na segunda onda, né? Mas a... Margaret Sanger, ela foi ela criou a Planned Parenthood, né? E ela era uma eugenista autodeclarada. Ela escrevia artigos para jornais onde ela declara com todas as palavras que a raça negra tem que diminuir. Então ela começa a posicionar, distribuir as primeiras clínicas da Planned Parenthood em bairros negros, né? Porque ela não quer o aborto de crianças, ela quer o aborto de crianças negras, né? E aí tem uma relação dela com o nazismo também mais tarde, né? Com a eugenia, enfim. Então, ela foi uma das precursoras e hoje o conceito de planejamento familiar também foi criado aí, né? E criado como uma pauta eugenista. E hoje as pessoas falam, não, tem que ser responsável é planejar a família, tem que ter planejamento familiar. Você fala, cara, as pessoas realmente não sabem que nasceu de uma pauta eugenista e abortista, exato, né? E abortista, exatamente. Porque o aborto também é muito ligado à eugenia, né? Exatamente, totalmente. E, bom, aí, em seguida aí vem Simone de Beauvoir, também revolucionária, marxista, socialista. Se você quiser falar mais dela? Da Simone? A Simone ficou muito icônica, né? Assim, porque havia uma glamorização dela, até porque era o casal hype, né? Ela e o Sartre, na época. Dois professores de universidade, da Sorbonne, né? Então eles tinham todo esse aparato, todo esse glamour mesmo, né, da posição deles. Os dois escreviam belíssimamente bem, então eles conseguiam romantizar coisas totalmente imorais, né, como o aliciamento de menores de idade, né? Então era um modus operandi deles. Eles pegavam meninas, inclusive refugiadas de guerra, falavam para a família delas, olha, essa menina é uma excelente aluna, por que você não deixa ela com a gente para que a gente possa ensiná-la em casa e tal? E aí eles... a Simone acabava aliciando essas meninas e aí eles faziam... formavam um trisal também, como se fala, sei lá. Começavam a dormir com essas meninas, né, no período em que elas moravam com eles. Ou seja, ele explorava essas meninas. Né? Pegavam meninas que tinham poucos recursos. Exatamente. Da Europa Oriental. E aí, então, exploravam. Quer dizer, é uma vergonha, né? E esse casal se tornou um ícone, né? É incrível, né? É incrível, né? Tem um livro de uma menina chamada Bianca Lamblin, que foi uma resposta a um livro da Simone de Beauvoir que se chama Memórias de uma Moça Bem Comportada, que ela romantiza esse caso que os dois tiveram com essa Bianca Lamblin, que na época que tinha 16 anos. E aí, depois de anos, a própria Bianca Lamblin, já idosa, escreve a resposta a Simone de Beauvoir, desmentindo tudo isso. Mas agora, pergunta se a gente encontra esse livro fácil no Brasil ou em qualquer lugar. Praticamente não. Nenhum, né? Mas a Bianca Lamblin deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Eu acho que ainda dá para encontrar se você der o Google. E ela fala eu li essa entrevista dela. Ela fala sobre o livro. Então, e você chegou a ser seduzida pelo feminismo quando era adolescente? Olha, eu nunca me declarei feminista, mas eu tinha atitudes e uma vida completamente feminista. E totalmente. As suas colegas? Ficaram colega de escola, por exemplo? Assim... por algum motivo, eu tive poucas amigas na escola. Assim, meus amigos, como eu tinha muitos irmãos mais velhos, meus dois pais eram separados, então meu pai se casou de novo, eu tinha irmãos, tipo step brothers mais velhos e tal. Eu acabava andando mais com as turmas de fora da escola. Então eu nunca... Também tem outra coisa, eu era uma péssima aluna, assim. Então, muitas dessas coisas que eu não me deixei levar foi porque eu não aprendi, assim, eu não prestava atenção, ou sei lá, eu não ouvia muita coisa que os professores me contavam. Então, hoje foi positivo para mim, porque eu não fui tão doutrinada. Não tão doutrinada, assim. Mas as minhas amigas na escola... Não me lembro... Eu estudava no Porto Seguro, que era uma escola teoricamente mais conservadora, tal. Então, numa escola alemã, tal. Era uma coisa meio militar até às vezes, assim, na época. Mas
não tinha essa coisa de feminismo, não. Quando eu fui... mais tarde, eu fiz faculdade de moda, né? Eu fiz design de moda. Essa é a minha formação. É engraçado as pessoas falarem, nossa, mas você, por acaso, se formou em políticas sociais para falar sobre isso? Eu falo, não, me formei em moda. Deve resolver, nossa, mas cadê o diploma, né? Aquela coisa, o diploma para você falar disso. Então... como você falou aquele dia, né? Talvez por eu não ter feito faculdade de história, que hoje eu possa falar de história melhor do que os professores de história formados, né? Talvez seja um pouco o caso. Mas então, quando eu fiz faculdade de moda, aí eu entrei mais em contato com a lacração. Primeiro porque eu fui modelo 2 anos antes de entrar na faculdade. Então, eu me formei com 17 anos. Eu tinha morado... Veja, por coincidência, eu morei na Nova Zelândia por um ano, dos 16 aos 17. Quando eu voltei para o Brasil, eu não queria mais morar com a minha mãe. E aí eu falei, quero morar fora. Ela falou, bom, problema teu, se vira. Eu falei, eu quero voltar para fora. Ela falou, se vira. E aí eu falei, bom... daí a forma que eu vi de fazer isso foi virar modelo. Daí eu virei modelo, fui para Nova York, morei em Nova York. Morei em Milão, tal, na Espanha um pouco. E fiquei 2 anos morando fora. E aí eu tive muito contato com o pessoal da lacração. Aí sim era um pessoal mais militante, né? Militância LGBT, militância feminista e tal. Mas, mesmo assim, eu nunca me envolvi com nenhum grupo. Assim, eu nunca gostei muito dessa coisa de coletivismo, né? Mas eu tinha contato com essas pessoas, achava tudo engraçado. Para mim, eu não tinha uma base sólida de fé também. Então, eu era New Age, né? Eu era total New Age. Fui espírita, frequentava centros de meditação, de budismo, era cartomante. Eu fiz assim, o bingo da adolescente New Age, assim, nessa época. Aliás, por muitos anos eu fiz isso. Então não tinha uma coisa muito sólida em mim, né? Espiritual e mental também, né? Então eu ia me deixando me levar por algumas narrativas e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade de moda também. Aí, depois da faculdade, tive minha marca. Trabalhei muitos anos no Grupo Arezzo também, desenhava sapatos. Trabalhei com Elo Rocha, que na época... Elo Rocha, veja você, hoje a Elo Rocha é estilista da Janja. Eu trabalhava com ela, fazia as coleções para ela. Então, eu tive um passado bem lacrador, mas não militante. Eu só era um produtão ali do meio. Você estava no ambiente, mas não era assim uma entusiasta, né? Mas repetia aquelas coisas que, inclusive, algumas que eu tinha aprendido com a minha própria mãe. Tais quais... mulher não pode depender de marido, tem que trabalhar antes de se casar para ter sua independência financeira, né? Todas aquelas coisas. Então, isso eu ouvi muito da minha mãe desde sempre. Um ambiente, né? O ambiente acaba levando a pessoa a repetir chavão sem a pessoa saber se está certo ou errado, né? Exatamente. Então, e você teve uma polêmica lá dizendo que homem não tem que lavar louça. Então, olha, esse foi no podcast do Júnior, né? Acho que foi acho que é o Júnior do podcast. Que é muito engraçado que o Júnior me chama direto lá. Já fui acho que umas 6, 7 vezes. Ninguém me aguenta mais lá. Quer dizer, aguenta sim porque eles gostam quando eu vou. Mas eles são migtown, né? Tem o Júnior e tem o outro, o Miguel. E eu já me sinto tão à vontade, que a gente já fica lá 4 horas no podcast, 3 horas. Então eu já falo tanta besteira, e às vezes eu dou essas lacradas, porque eu sei que o pessoal vai ficar xingando, a gente acha engraçado a reação das pessoas. É claro que eu não acho que o homem não tem que lavar louça, assim, as pessoas fazem esses cortes, elas tiram de contexto, assim. Eu devo ter falado isso em algum momento para dar para falar essas coisas que eu falo, né, que o pessoal acha engraçado. Eu devo ter, acho que, sei lá, devo ter tentado fazer alguma graça, aí o pessoal se apegou muito a isso, né? Pega só o trecho. Tipo o dia que eu defendi, mas também, né, eu tava com o Monark, o Negão e o Petri, e aí eu falei que... Ele falou assim, mas então você quer voltar para a Idade Média? Eu falei, quero. Assim, mas por que você acha? Eu falei, não, porque, né, o sistema feudal era o melhor. Então, assim, aí isso virou um corte também, assim, a esquerda pirou, a esquerda, nossa, a louca da Idade Média. Eu achei maravilhoso, mas às vezes a gente fala essas coisas pra... Hoje em dia eu acho muito engraçado falar essas coisas. Hoje em dia eu tento dobrar a meta, assim, porque eu acho muito engraçada a reação das pessoas, né? Nossa, esse corte deve ter dado muita visualização, né? Sim. É possível ser católica e feminista? De forma alguma, né? De forma alguma. Inclusive, quem que foi a feminista? A própria Simone de Beauvoir, ela escreve em algum livro... Ela fala, inclusive, que quando a Virgem Maria ficou de joelhos, né, prostrou a Jesus, foi o primeiro grande marco da opressão feminina, né, porque ela estava se ajoelhando perante uma criança ainda, né, endeusando um homem que era... Porque todo esse pessoal é ateu, né, vale lembrar que ninguém aí é um grande cristão. Então, ela fala que as mulheres começaram a endeusar homens desde a mais tenra idade, quando Maria se prostra a Jesus Cristo. Né, isso é bem doido. Nossa, que
Coisa horrorosa. Né? Impressionante a mente dessas pessoas. É incrível. Assustador. Elas vão mais longe, né? Algumas falam de Adão e Eva, né? Que a Bíblia, a igreja opressora quer culpar. Totalmente. Bom, falou de submissão, então. Mas elas falam que começa com Adão e Eva, né? Que Eva foi culpada por levar o Adão a pecar. De certa forma, sim, mas tipo, as coisas acontecem assim, né? Porque a fraqueza, o tendão de Aquiles, o calcanhar de Aquiles do homem é a mulher, né? Uma mulher seduzindo ele, de fato. Mas isso é para os dois lados, né? A mulher geralmente também leva o homem a se espiritualizar mais. Mas as feministas interpretam a Bíblia totalmente. As falas da escritura não costuma dar muito certo, né? Não dá certo, né? É impressionante. Homens e mulheres devem ter direitos iguais? Então, né? De que ano? A gente está falando de direitos civis, né? O que é o direito? O que é o direito igual? Essa discussão sobre se eles devem ter direitos iguais ou não, por si só, ela já transforma em algo desigual, né? Porque se a gente começa a pegar todas as leis que protegem as mulheres, né, em detrimento dos homens, elas já são desiguais, né? Porque a presunção da inocência você já não tem nessas leis que na própria Maria da Penha, em outras leis que dizem defender as mulheres, né? Aposentadoria mais cedo. Aposentadoria, né? Exatamente. Elas começam a mudar o discurso, daí não é igualdade, é equidade, porque existe, como ela é mais fraca fisicamente, ela tem o Estado deve vir e suprir essa força através da lei. Então, assim, é uma coisa bem comunista mesmo, né? É bem zoado. Porque existe o discurso e existe a natureza, né? Perfeito. Existe a lei, existe a natureza. Tem hora que não dá para negar a natureza e aí tem que colocar a mulher trabalhando menos, aí tem que colocar certos direitos a mais, né? Porque não tem como negar a natureza. Mas é claro que aí é que não se distingue, né? Porque os homens, né, e mulheres, eles têm a mesma essência, só que são diferentes nos acidentes. Enquanto direitos naturais relativos à essência, já que tem a mesma natureza, tem que ser direitos iguais, óbvio. Mas quanto o homem e a mulher serem diferentes, o certo seria que eles tivessem direitos diferentes, né? Como era antigamente. Então, só o homem pode ir para a guerra, a mulher não vai. Então, só o homem vai para trabalho bruto, a mulher ônus que não é falado, né? E assim vai. Mas eu já tô numas assim, você fala, mas você não acha que a mulher tinha que votar? Eu já falo, cara, eu não acho nem que alguém tinha que votar, pra quem critica essa democracia liberal, aí perde sem sentido. Fala assim, se é a favor do voto, tá bom, nessa democracia aqui tá tudo acabado, né? Tanto que assim, as feministas também da primeira onda, elas estão divididas entre as feministas comunistas mesmo e as liberais, né? Ou seja, dois lados da mesma moeda. Então já começa errado o negócio, a feminista vai criticar os liberais, obviamente. E as liberais vão tentar manter o status quo. Só que as duas querem o direito ao voto, né? As duas defendem o voto. Fica uma coisa meio contraditória para comunista. Se elas querem derrubar o sistema, como que elas vão defender a igualdade de voto? Tudo é bem contraditório. Sim. Não, é um mundo muito contraditório, né? Agora, o que é triste nesse feminismo é a aliança do feminismo com o aborto, né? Sim. São coisas muito ligadas, né? Principalmente hoje em dia. Se tratando de duas obras demoníacas, né, elas são complementares, né? Assim como todas as outras militâncias, né? LGBT, ideologia de gênero, né? São várias ramificações da mesma base endemoniada, né? Que é diminuir a população no mundo, né? Que é levar as pessoas ao erro, ao pecado, tudo isso. Então, imagina o aborto. O aborto assassinato, claro. Não tem nem que discutir. Então, aí criam esses nomes bonitos, né? Planejamento familiar, eufemismo para assassinato. Uma feminista bem radical, beirando até o satanismo nos Estados Unidos, ela dizia que as mulheres tinham que abortar, porque é um ritual do feminismo. Chegaram a falar isso, né? Tem a Hillary Clinton, assim, que inclusive recebeu, se não me engano, acho que $30 milhões da Planned Parenthood, né, para a candidatura dela. Ela, uma época, defendia o aborto tardio, que é uma coisa muito bizarra, que é matar a criança depois que ela nasce. Depois que nasceu. Porque ela fala que, enquanto a criança ainda depende dos cuidados da mãe 100%, ela não é nascida, né? É uma coisa bem, bem doida. Não, é uma coisa assustadora. E as coisas vão avançando, né? O Brasil está um passo de ter o aborto aprovado, né? Uma coisa assim. Sinceramente, não sei como não aprovaram ainda, assim. É uma pena. Porque, vamos falar a verdade, mais dia, menos dia, isso vai acontecer. Vai.
Eu também não estou otimista. A gente, porque claro que a gente tem que lutar tá na mão contra. do Supremo, né? Sim. Se estivesse na mão do Congresso, não passaria. Não que eu seja favorável que isso aí seria matéria de discussão legal, não é, porque aborto não é. É uma não discussão, errado, você é uma fala. não discussão. Mas o Congresso Nacional poderia discutir penas, por exemplo. Quem faz aborto, qual vai ser a pena? Aí sim, a competência dele. Agora, o Supremo, olhando para qualquer lado, isso não é da competência do Supremo. Além de... Então, é a democracia. A democracia sendo a democracia, né? Troca de poderes. É uma vergonha. E muito menos plebiscito. Plebiscito também não deveria ter. Mas se tivesse plebiscito, mas não é respeitado, não passaria, né? O último plebiscito foi o que do armamento. Das armas, né? E também não foi respeitado. A maioria votou contra e mesmo assim eles passaram. Não deu nem isso, respeitado. Então não tem. É velha massa. Se for do nosso lado o plebiscito, a gente aceita. Se for contra, a gente inventa outras coisas, né? Exatamente. Muito bom. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.